Como eu falei antes, né, a gente está muito feliz de estar fazendo aqui essa live com você. E nós somos do Edital Encantado, né? Eu sou a Aline, mas tem também a Tainá e o Érico. Hoje sou eu que estou aqui falando com você por conta de pandemia, né? Tá cada um trabalhando das suas casas, mas eu estou Sim. representando os dois aqui também. Então, eu queria saber um pouquinho de você, para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho da sua história, de novo. Então tá jóia. Primeiramente, boa noite a todo mundo, boa noite Aline, boa noite pessoal que está assistindo. Eu agradeço assim, imensamente pelo convite da página Digital Encantado, da Aline, para estar participando aqui hoje. É um prazer mesmo. Meu nome é Las Grael, eu tenho meu perfil Português com Gael, né? Para quem ainda não conhece, pode estar clicando em cima, pode estar dando uma olhada, pode estar seguindo. Lá eu posto conteúdo de português também, faço quiz de português e também foto minhas, claro, né? Então, sou formado em letras, né? Português e inglês, na faculdade particular daqui de perto mesmo. E apesar da faculdade tenha sido particular, eu fiz a faculdade toda a partir de bolsa, né? Eu fui bolsista através de um programa de bolsa aqui do Espírito Santo. E o que muitas pessoas questionam também é a questão do meu nome, né, Aline? A Aline também achou curioso, ela falou assim, se quiser estar comentando sobre o seu nome. Então, com um nome diferente desse, Las Grael, claro que eu tinha que ter o quê? Um apelido, né? Então eu usei esse apelido Gael, que é o meu apelido, lá no usuário da página. E o meu nome, gente, ele foi uma inspiração do velejador e artista Lars Grael. Ele é mais conhecido que o Espírito Santo, se eu não me engano. Ele, um pouco antes de eu nascer, ele sofreu um acidente, perdeu a perna. Aí meus pais quiseram colocar esse nome em mim, uma forma de homenageá-lo, né? Então, gente, e assim, o que me inspirou a ser professor de português, primeiramente foi a minha paixão pelo português, né, que começou a surgir desde a época do ensino fundamental. Eu gostava muito da forma que a minha professora de português explicava, passava o conteúdo, e eu fui pegando gosto, né, pela língua portuguesa. E assim, para ser professor, o que que me impulsionou? Para falar a verdade, nem eu sei, né? Na verdade, isso surge na gente. Eu lembro na época do ensino médio, eu ia ajudar meus colegas, eles sempre falavam, nossa, Asgrel, você explica tão bem, você deveria ser professor. E assim, eu já tinha aquela vontade. E aquilo só me impulsionou mais ainda a seguir essa profissão, né? O português, né, que é uma matéria aí super importante, a língua portuguesa como um todo, né? É a nossa língua oficial, nossa língua mãe, a que utilizamos para a gente estar se comunicando. Eu acho assim muito importante, principalmente a parte da interpretação, né? A interpretação está em todas as partes, principalmente em outras disciplinas também, inclusive. Se a gente vai escrever, a gente precisa ter uma boa interpretação até para escrever e saber escrever bem também, né? Tendo aí uma boa ortografia. Eu sempre fui muito apaixonado nessa parte aí da gramática, da ortografia. E é isso. Ah, bacana. Eu, Aline, sigo a sua página, né? Sou sua seguidora e acho muito interessante seus conteúdos, suas dicas. Então, Obrigado. bacana, parabéns mesmo. Eu gosto bastante, te acompanho. E assim, a gente faz com todo carinho, né? Para os nossos seguidores. Muito bom. Com todo zelo. Isso. E, inclusive, queria falar para o pessoal aí que está nesse mundo dos estudos, para aprender melhor português, mundo de concurseiro também, né? Que a gente sabe que não é fácil. Que a gente vai falar aqui de um assunto interessante, que a gente selecionou aqui 7 palavras, que são palavras que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade ali no momento da escrita, né? No dia a dia mesmo. Mas ali para sua redação, para fazer uma prova, a pessoa não pode ter essa dúvida, né? Então vamos começar aqui com as nossas 7 palavras. E aí eu vou começar então pedindo para você explicar para a gente, Gael, quando que a gente vai utilizar o A com H e o A comum. Bom, então vamos lá, gente. Por que que essas duas palavras causam tanta confusão na cabeça das pessoas na hora de escrever? Eu acho que, primeiramente, é porque essas duas palavras, tanto o A com H e o A sem H, o A puro, né, vamos dizer assim, ambas as palavras são utilizadas aí para fazer referência a tempo. Então, qual é a diferença? O A com H e com acento, ele vai fazer referência ao tempo passado. Por exemplo, o vim
para essa cidade há 5 anos. Eu fiz referência ao quê? Ao passado, né? E o A sem H, ele faz referência ao quê? Ao futuro. Por exemplo, minha prima vai se casar daqui a 5 anos. Daqui a 5 dias, melhor dizendo, né? Eu estou fazendo referência ao quê? Ao futuro. Então, eu acho assim, mais por conta disso que essas duas palavras causam essa confusão aí, às vezes, nas cabeças das pessoas, por conta dessa semelhança que elas têm em se referir ao tempo passado ou ao tempo futuro. Então, assim, claro que o A com H, ele também serve para, ele vai estar presente em outras ocasiões, né? Por exemplo, ele também pode ter o sentido aí de existir, né? Ele é sinônimo do verbo existir. Por exemplo, há vagas de emprego naquele supermercado. Existem, né, vagas de emprego naquele supermercado. Mas, assim, o principal fato de haver essa confusão é por conta dessa semelhança relacionada ao tempo. Então, só recapitulando, A com H faz referência ao passado e A puro faz referência ao futuro. Uma dupla de palavras também que causam, às vezes, confusão aí na hora de escrever é o afim junto e o afim separado, né, Aline? Exatamente. Então, vou explicar para vocês essa diferença aí, que a gente vê realmente que a galera tem uma dificuldade ali no dia a dia, né? O afim junto, ele é um adjetivo. Então, você vai utilizar um bizu, né, para poder matar, tentar substituir essa palavra pela palavra semelhante. Por exemplo, Ana e Pedro têm gostos musicais afins. Então, eles têm gostos musicais semelhantes. Você fazendo essa substituição, você consegue ali encontrar o afim junto. O afim junto, ele é uma palavra variável também. Então, você consegue colocar no plural, assim como eu dei o exemplo nessa frase, né? Afins. Se tivesse no singular, usaria o afim normalmente. Já o afim separado, ele é invariável, ou seja, ele não vai para o plural. E a gente utiliza no contexto de quando a pessoa está com a finalidade de algo, vontade de alguma coisa, desejo de algo. Então, por exemplo, a fim de evitar a briga, ficou calado. Ou seja, com a finalidade de evitar a briga, com a intenção de evitar, ele se calou. Um outro exemplo que esse eu percebo assim, que tem muita gente que fica em dúvida, acaba errando, é quando alguém fala eu estou afim de você, ou eu estou afim de fulano. E aí eu vejo que muita gente escreve esse afim junto, mas ele é escrito separado, porque é a sua intenção, é seu desejo, a sua vontade. E as pessoas confundem com a afinidade do nosso adjetivo afim, que é escrito junto. Porque às vezes as pessoas pensam, mas não é uma afinidade quando você está afim de alguém? Né? E aí essa afinidade, na verdade, ela vai rolar depois, se der certo, né? Isso aí. Esse antes é ainda o seu desejo, o seu objetivo. Você está afim daquela pessoa, então é escrito separado. E aí um bizu também quando a gente tem essa preposição de, sempre vai estar separado. Esse afim de é sempre escrito separado. Porém, o afim, ele nem sempre vai ter um de. Por exemplo, eu posso falar assim, eu tô afim de viajar no final de semana. E aí alguém vem e me responde, mas eu não tô afim. Esse afim, ele é separado, mesmo que a gente não tenha a preposição de depois, porque ele nos dá a entender que aquela frase continuaria, né? A pessoa falaria, eu não tô afim de viajar. Então fica aí a dica. E aí o nosso top 3 aqui, que são as palavrinhas traz com Z e traz com S. Explica pra gente, Gael. Bom, vamos lá, mas só antes, recapitulando um pouquinho sobre o afim junto, afim separado, eu tô lembrando que você disse que é importante escrever bem, porque na hora de fazer uma redação e tudo mais, né? Inclusive, na proposta de intervenção, eu estava ajudando uma pessoa que ia fazer um Enem, estava querendo melhorar aí na redação. Na proposta de intervenção, nós temos lá a parte da finalidade, né, daquela proposta de intervenção que a gente apresenta. Então, muitas vezes a gente utiliza a fim de, né, que é o que a Aline estava falando, e essa pessoa que estava ajudando estava escrevendo esse a fim de forma junta, né? Então, isso aí é só sempre para provar que isso acontece, né, muito.
E então é importante estar a par disso aí, sim. Então, sobre relação traz com S e traz com Z, então, né? Esse traz com S, ele é acentuado, tá, gente? Já o traz com Z, não. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que o traz com S e com acento, ele é um advérbio de lugar, né? Ele indica posterioridade, uma situação posterior. Por exemplo, o homem passou por trás do carro. Então, é o lugar, né, que o homem passou. Por isso que é advérbio de lugar. E nós temos aí o traz com Z, que ele é verbo. Ele é uma flexão do verbo trazer, né? Conjugado aí na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Um exemplo. Por exemplo, quando a gente vai pedir, né, para alguém trazer algo para a gente. Traz um copo d'água para mim, fulano. Outro exemplo. Ela sempre traz novidades. Então percebem, gente, que aqui eu estou utilizando o traz com o sentido de trazer, né, que ele é um verbo. Então, só recapitulando. O traz com S com acento, advérbio de lugar. E o traz com Z, ele é verbo. É isso que vocês precisam, sim, saber também. Principal, vocês precisam saber. E mais uma coisa. Quando a gente utiliza o traz com S, com acento, ele quase, ou melhor, ele sempre vai vir precedido de alguma preposição. Preposição por, né? Igual o exemplo que eu dei. O homem passou por trás do carro. Preposição de, por exemplo, banco de trás do carro. E também pode vir precedido na preposição a. Só que quando essa preposição a aparece, ela se junta à palavra trás, ficando escrito tudo junto. Por exemplo, a criança se escondeu atrás da porta. Então, escreve-se aí tudo junto quando o traz ele é precedido da preposição a. Agora é um trio, Aline, de palavras que causam também confusão às vezes, né? Que é a palavra ver, ver e vir. Explica pra gente a diferença, Aline. Então, esses três aqui a gente tem que ter uma atenção, porque principalmente no vir, eu percebo que tem muita gente que fica em dúvida mesmo, porque nós temos um verbo vir, né? E aqui é a nossa forma conjugada do verbo ver. Então, acaba que às vezes a pessoa faz ali uma confusão e a gente tem que ficar atento a isso. Então, o verbo ver, com R no final, ele é a forma original do verbo, ou seja, ele está no infinitivo. E a gente vai utilizar normalmente em 3 situações. Uma que é muito comum é a locução verbal, que é quando a gente junta um outro verbo ao verbo que a gente está falando agora, que no caso é ver, né? Então, vamos supor, alguém vai e te pede um favor, e aí você fala, eu vou ver e te falo. Por que às vezes as pessoas escrevem o V acentuado? Porque a gente não tem o costume de falar muito R do final, né? Então, a gente fala, eu vou ver e te falo. Veja, né? A gente não fala eu vou ver ou eu vou ver, né? É meio complicado. Não se expressa dessa forma. Mas, nesse caso da locução verbal, a gente vai utilizar o verbo ver no infinitivo, na sua forma original. Um outro exemplo de locução verbal é o quero ver se você vai conseguir. Um exemplo de uma outra frase, né? Esse quero, que é o verbo querer, mais o verbo ver, forma a locução verbal, e assim nós utilizamos o ver com R no final. A gente ainda tem mais 2 casos aqui que a gente utiliza o ver com R no final. Um é depois de preposição também. Por exemplo, estou sem ver meu namorado desde ontem. Veja que aqui a gente tem a preposição sem, então a gente vai utilizar também o verbo no infinitivo. E um outro caso é quando não tem o sujeito. Por exemplo, ver o mundo assim me entristece. Então, esses 3 casos que eu falei, porém o mais comum é o da locução verbal, que é o que a gente utiliza mais no nosso dia a dia, será com o ver com R. O ver acentuado, ele é a forma conjugada do verbo ver. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Lucas fica triste quando não vê o filho. Nesse caso, quem que fica triste? Lucas. Lucas é ele, né? Porque aqui a gente está na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, Lucas fica triste quando não vê. Aqui a gente não conseguiria utilizar o verbo
no infinitivo, porque a gente não tem aqueles casos ali que eu citei para vocês, de locução verbal, de preposição ou de não existir um sujeito. Então a gente tem o ele. E o outro caso é o do imperativo, que você até citou na explicação anterior, né, Gael? Que é quando a gente fala, vê isso para ela, né? Vê tal coisa para mim. Aqui a gente está utilizando o V acentuado, tá no imperativo. E agora falando sobre o que mais gera dúvida aqui, que é o vir. Ele também é a forma conjugada do verbo ver. E a gente normalmente vai utilizar em duas situações, e aí fica o bizu para vocês. A gente vai utilizar depois das palavras se e quando. Então, assim, isso aqui é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. Então, um exemplo aqui, ó. Se vir meu pai, avise que estou indo. E a maioria fala se ver, né? Se ver, se você ver fulano, fala que eu dei um recado. É errado. Sempre que a gente for falar o se e o quando, a gente vai usar a forma conjugada vir. Então, outro exemplo, a resposta no caso, quando eu vir seu pai, eu aviso que você está indo. E aí não confunda com o verbo vir, porque o verbo vir, quando ele está conjugado na primeira ou terceira pessoa do futuro do subjuntivo, que é esse caso aqui que nós estamos falando, ele vai ter a letra E acrescentada. Então, você não pode falar assim, se você vir aqui em casa, vamos conversar. Não, é errado. Você tem que falar se você vier. Então, essa é a diferença. E fica esse bizu aí para você saber quando utilizar a forma conjugada vir, sempre depois das palavras se e quando. E o Gael também pode me ajudar com as explicações aí, viu? Sempre que quiser acrescentar alguma coisa, corrigir alguma coisa, pode falar. Tá tranquilo, tá tranquilo. A explicação tá excelente. E bem completa. Eu vou pedir para você explicar para a gente, então, sobre as palavrinhas estar e estar acentuado. Tá bem, Aline. Essas duas palavras, gente, qual a diferença entre elas? Na verdade, as duas são um verbo, né? Estar e estar. O estar com R no final, ela é a forma do verbo no infinitivo. O que é a forma do verbo no infinitivo, né? É quando o verbo está lá na sua terminação. Ar, ir e or. Um exemplo de estar no infinitivo. Minha irmã vai estar na festa. E nós temos também o estar com acento no A sem o R, tá? Que é o verbo estar, só que conjugado na terceira pessoa do singular, né? É o verbo estar flexionado aí. Ele está, ela está, você está. Repare como a Aline disse antes, né? Quando você utiliza a forma no infinitivo, antes vai sempre ter um verbo, uma conjunção, ó. Minha irmã vai estar na festa. Olha o verbo antes do verbo estar, né? O verbo vai, formando uma locução verbal. E quando você utiliza o estar acentuado sem o R no final, já não é diferente, né? Um macete para a gente tá ajudando a diferenciar o estar com R no final ou o estar sem o R acentuado é você trocar esses verbos por qualquer outro verbo, mesmo que às vezes não faça sentido na frase. Vamos pegar o exemplo, desculpa, que eu utilizei anteriormente. Minha irmã vai estar na festa. Vamos mudar aí esse estar por outro verbo? Vamos pegar aqui o verbo andar. Minha irmã vai andar na festa. Ó, andar na festa. Opa, utilizei o R no final do verbo, né? Do verbo andar. Então, também vamos utilizar esse R no verbo estar. Vamos pegar o segundo exemplo agora que eu dei. Você está bem? Vamos mudar aí esse estar pelo verbo andar. Você anda bem? Tá vendo? Aqui eu já não utilizei o R no final. Então, o verbo estar também vai ficar sem o R, né? Vai ficar na sua forma flexionada aí, estar. Então, é só vocês estarem fazendo essa substituição que ajuda bastante também. Até a gente, às vezes, está escrevendo assim, né, lá no impulso, gente, mas isso aqui é com R, assim. Aí você faz essa troca, aí na hora, pronto. Então, só recapitulando de novo, para quem não pegou, é só vocês trocarem o verbo estar por qualquer outro verbo. Se o outro verbo pedir R no final, você vai utilizar o R. Se o outro verbo que você utilizou não pedir, vocês não vão utilizar o R. Entenderam?
Agora vamos falar sobre o verbo dar, também com R no final, e o verbo dar sem o R acentuado, né? A Aline vai estar explicando melhor pra gente. Exatamente. Essa dica aí que você deu é ótima, né? De fazer essa substituição. Isso aí não tem erro. Se a pessoa substituir, ela já mata ali a forma correta. É. E aqui a explicação do dar com R e do dar acentuado é exatamente a mesma do estar e do estar. Então, normalmente com locução verbal. Então a gente fala, não vai dar para eu ir hoje. Nesse caso, a gente tem o vai, né? Que é esse vai dar é a nossa locução verbal. Então aqui só pode ser o dar com R. Ou então, muitas vezes eu vejo as pessoas falando, né? Assim, vai dar tudo certo. E quando a gente fala, mais uma vez eu vou falar sobre isso, né? Quando a gente fala, a gente não dá muita ênfase no R. E é por isso que a gente se confunde na hora de escrever, porque a gente não fala o R. E aí, às vezes, a gente acaba escrevendo o dá acentuado, né? Mas lembre-se que na locução verbal, o verbo vai estar no infinitivo. Um outro caso aqui, depois de preposição também, né? Então, isso tem tudo para dar certo. Vejam, para é a nossa preposição. Então, depois a gente vai utilizar o verbo no infinitivo. E, de novo, quando não houver sujeito, então, dar corda para isso não vai adiantar nada. Esses são os casos do nosso verbo no infinitivo. E o dar acentuado, que é a nossa forma conjugada. Então, um exemplo. Ele dá aula de violão. Quem que dá aula? Ele. Então, quando a gente está utilizando, né, a terceira pessoa, a gente não vai colocar o R no final. O dá acentuado, assim como no imperativo também. Então, dá uma chance. E vamos agora para a nossa última palavra, não é? O último par de palavras. Isso, top 7 agora. A gente junto e a gente separado. Gente, ó, você tá falando a gente, eu falei, gente, essa para mim é a mais fácil assim de decifrar. O agente junto, é só você lembrar, ele é um substantivo, tá? Quer dizer, é uma pessoa que faz alguma coisa. Por exemplo, agente de saúde, agente de polícia, né? Agente secreto. Então, o agente junto, é só você lembrar do agente saúde, eu costumo brincar muito disso. Agente saúde, agente junto. Aí vem, né, os seus derivados, que eu falei, agente polícia, agente secreto, agente da passiva, né? E temos também o agente separado, que ele é uma locução pronominal. Ele vai substituir o pronome, no caso, pessoal reto, o nós, né? Eles são sinônimos aí no caso. Por exemplo, nós vamos à praia. Ó, você substitui por a gente. A gente vai à praia. Só que tem que tomar cuidado que quando a gente vai fazer a substituição, o agente, apesar dele se referir a um grupo de pessoas, ele é uma locução no singular. Então, o verbo ele tem que estar no singular também, né? Porque se eu falo, nós vamos à praia, o verbo vamos está no plural, concordando aí com nós. Agora, se eu falo, a gente vai à praia, né? Não posso falar, a gente vamos à praia. A gente vai à praia. Porque se a gente está no singular, o verbo ir também deve estar, né? Então, assim, agente junto, então, ele é um substantivo, né? Agente secreto, agente de polícia, agente de saúde, e o agente separado, uma locução pronominal equivalente ao pronome nós. Então, basicamente é isso. Essa última palavra. Explicações, né? A gente selecionou só 7 palavras, mas existem várias outras que a gente acaba se confundindo mesmo no dia a dia, ali no momento da escrita. Claro que não tem para onde correr, a gente tem que sentar e ler e estudar. Mas os métodos, eles facilitam muito. O Érico mesmo, que é um dos nossos integrantes, ele sempre gostou muito do método e ele passou no concurso dele em menos de 6 meses, porque ele foi puxando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e ele acelerou ali a aprovação dele dessa forma. Então, um método que a gente oferece aqui na nossa página é o método M, que significa explicações, música e exercícios.
E eu até queria te perguntar, Gael, se você tem alguma música da época lá de escola que algum professor fez e que até hoje você ainda lembra dessa musiquinha, porque eu mesma eu me recordo disso, né? A música ela tem esse poder no nosso cérebro, né? De ficar ali por anos e a gente se lembra para sempre, né? É verdade, Aline. Inclusive, no ensino médio, mas sou professor de Química, trabalhou esse método aí com a gente e ele inseriu, assim, tudo que a gente precisava saber sobre aquela matéria, uma paródia, né? Não sei se foi ele que fez ou se ele conseguiu em algum lugar. Só sei que deu muito certo e até hoje eu lembro, assim, boa parte da música, eu lembro direitinho que a música que ele utilizou para estar fazendo a paródia, então é um método realmente que funciona e que ajuda bastante. Sim, com certeza. E assim, engraçado que enquanto você ia explicando algumas palavras, eu até me lembrava das músicas que a gente já fez sobre essas palavras, e eu ficava, tô até agora aqui com uma na minha cabeça, porque parece que a gente não esquece mais mesmo, né? É, E então a gente acredita que é uma excelente forma para fixar mais o conteúdo e de um jeito super divertido, né? Porque ouvir música é sempre bom, né? A maioria das pessoas gosta, pelo menos. é verdade. E ouvir música, né? Se divertir, aprendendo ao mesmo tempo, quem não quer? Muito bom. A gente não precisa transformar o estudo numa coisa tão chata, maçante, né? Até porque quando você está feliz e está bem, você absorve aquele conteúdo melhor. Eu trago muito na minha página essas questões de escrita, né? De escrita, essas dúvidas. Eu trago muito na minha página também. Inclusive, eu acho que praticamente todas essas palavras que a gente trouxe aqui hoje eu tenho lá também. A diferença. Eu queria te agradecer, Gael, por essa live. Nem sempre é perfeito, porque quando envolve tecnologia é sempre uma coisa incerta, né? E é isso. Muito Isso aí. obrigada pela sua participação aqui. Eu agradeço mais uma vez a você e a página, né, pelo convite. Que tenha outras vezes, né? Quem sabe. Sim, com certeza. Mais pra frente a gente acha mais um top 7 aí pra fazer. Isso aí. Bom, então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Então, agradecer também a todos que ficam aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo. Então tá jóia, gente. A gente fica por aqui. Uma boa noite a todos. Bons estudos, tá? Isso, E é isso. todos não desistam. Isso Obrigada. aí. Boa noite pra Tchau. vocês. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. No cachorro. Cadê aí? É aqui mesmo. Não tem como segurar o cachorro, né? Acaba aparecendo. Olha. Mas eu acho que tu sabe entender, gente. Tá? Acho que sim.